Estamos de volta com o nosso Europa News para você manter informado sobre o que acontece no velho continente, você investidor global e também você que quer saber o que acontece no continente europeu. Neste vídeo está bem polêmico, porque muitas ações da União Europeia são polêmicas e nós vamos debater aqui e você vai perceber que governo é governo em qualquer lugar do mundo. A União Europeia vai permitir mais benefícios fiscais para responder aos Estados Unidos. Para vocês que acompanham a Europa News, provavelmente já vão entender sobre este assunto, já foi falado no passado e a União Europeia vai responder à altura aos incentivos fiscais do pacotão dos Estados Unidos. Organizações de sociedades civis brasileiras rejeitam o acordo União Europeia-Mercosul. Novamente, você que acompanha a Europa News já está por dentro desse assunto que falamos e a União Europeia tem pressa para fechar o acordo entre a União Europeia e Mercosul para poder facilitar o comércio entre os blocos econômicos, só que tem algumas pessoas que não estão muito contentes com isso e são contra esse tratado entre os blocos. E a União Europeia quer criar centro para combater ameaças de desinformação. Provavelmente vocês já ouviram algo semelhante a isso, de um comitê que se organiza para poder combater a desinformação veiculada para as pessoas. E neste mês de fevereiro, a União Europeia coloca em prática seu pacote de sanção. Para você que acompanha a Europa News, já sabe do que estou falando. E a questão é, a União Europeia está pronta para sobreviver sem o petróleo russo? Isso aqui é o mais estranho e chega até a ser um pouco cômico de como eles vão lidar com essa situação para resolver a dependência do petróleo russo. E como eu disse para vocês, está muito polêmico este Europa News. E se você quer entender mais sobre isso, venha comigo! Sejam todos bem-vindos ao Investimento na Europa, meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta e compartilhe para fortalecer a nossa comunidade. Convido a você a colocar sua opinião nos comentários depois de assistir o vídeo. Eu tenho muitas coisas polêmicas e controversas neste Europa News e debatemos sobre o assunto, porque algumas mudanças também podem afetar relações comerciais a nível internacional, como a União Europeia já havia avisado quando os Estados Unidos lançou seu pacote de incentivos fiscais para combater o período pós-pandêmico e recessão nos Estados Unidos. A União Europeia se manifestou contrário a esse pacote, falando que é uma concorrência desleal e falou que ia responder à altura e aparentemente vai cumprir. A União Europeia vai permitir mais benefícios fiscais para responder aos Estados Unidos. Ela começou a planejar um projeto para responder à altura, para incentivar as empresas europeias para conseguir competir ao pacotão dos Estados Unidos. A União Europeia começa agora a desenhar uma resposta ao crescente protecionismo dos Estados Unidos, ao Inflation Reduction Act, famoso IRA, de Joe Biden. Bruxelas responde com o Temporary Crisis and Transition Framework, que seria um quadro temporário de crise e transição. Aqui a União Europeia já anunciou seu pacote para combater a concorrência desleal dos Estados Unidos, que diz ser um pacote temporário contra a crise. Isso é preocupante, porque não há nada mais permanente do que uma ação temporária do governo. Isso aqui é interessante e polêmico ao mesmo tempo, porque aqui se confirma que a competição e a concorrência entre os agentes econômicos é o que de fato move e estabiliza a economia. Porque aqui, nesse cenário, há dois países competindo para defender, mas para favorecer as suas indústrias para se manter firme e presente no mercado. E isso podemos ver que a concorrência é excelente, principalmente para o consumidor, e isso nós estamos vendo a nível de países. Quando se aplica na economia como conhecemos, é igual e por isso muitas pessoas defendem a liberdade, a desregulamentação e defesa da propriedade privada para competir com outros agentes econômicos, favorecendo a economia e aos consumidores. O lado negativo disso daqui, que vocês vão ver, é que serão selecionados pelo governo alguns segmentos e algumas empresas para terem um benefício fiscal. Logo, outros segmentos e outras empresas se manterão com o mesmo encargo fiscal que não se aproveitam desse favorecimento. Esse é o lado ruim de quando o governo age. E aqui eles falam como vão começar a desenvolver esse projeto, tem um pouco de polêmica, mas é o que eles estão propondo. Um programa que alarga o âmbito das regras das ajudas de estados, dando aos países maior flexibilidade para abdicar de receita ou financiar projetos. Isso não quer dizer, no entanto, que as regras deixam de vigorar, mas os critérios sendo ajustados. Então eles vão partir de dois mecanismos que são abdicar de receita, que é ótimo, ou financiar o projeto, que é meio duvidoso, porque não podemos acreditar em governo por serem descolados da realidade e provavelmente direcionarão esse dinheiro de forma equivocada. Mas eles continuam explicando como eles vão enfrentar os Estados Unidos. Bruxelas admite a introdução de benefícios fiscais para determinados setores de atividade mais expostos à investida norte-americana. Então segmentos que tiveram benefícios nos Estados Unidos
Unidos provavelmente terão benefício aqui na União Europeia para combater essa desigualdade econômica entre os países, mas como eu mencionei, o nosso problema é que quem está gerindo e decidindo isso são agentes políticos. E é uma preocupação entre os Estados-membros da União Europeia com esse incentivo fiscal dos países para suas empresas, porque muitas dessas empresas têm filiais espalhadas por todo o bloco, para garantir que não há diminuição da capacidade produtiva. Quando um Estado apoia uma empresa que tem atividade em vários Estados-membros, tem de se dar a garantia de que não há diminuição da capacidade produtiva em nenhum outro Estado-membro onde tem atividade. Então, os países estão preocupados com as filiais que estão espalhadas pela União Europeia quando houver um incentivo fiscal em seu país de origem, que as outras empresas não diminuam sua capacidade produtiva por ter incentivo fiscal em seu país. E aqui seria meio que uma palavra, ou talvez assinar um acordo entre os Estados-membros da União Europeia para firmar e ajustar esse acordo para enfrentar os Estados Unidos. E temos algumas organizações civis descontentes com o tratado do Mercosul com a União Europeia por acreditarem que prejudicará alguns agentes econômicos. Organizações da sociedade civil brasileira rejeitam o acordo União Europeia e Mercosul. E eles apontam que há problema nesse acordo que vai prejudicar agentes econômicos e não está de acordo, na visão deles, com o que deveria ser feito. O documento foi apresentado pela Frente Brasileira contra os Acordos Mercosul-União Europeia e apoiado por organizações europeias num seminário realizado em Brasília, no qual foram debatidos os alegados riscos envolvido nesses tratados, além de organizações civis brasileiras e grupos de organizações europeias também concordam com isso, que esse tratado está mal formulado para o seu fim. O atual governo anunciou que pretende rever alguns dos termos do acordo, especialmente aos que se referem a compras governamentais, mas frisou ainda na semana passada, na conferência de empresa conjunta com o chanceler alemão, que pretende fazer o acordo nos próximos 6 meses. Podemos ver que provavelmente haverá uma revisão por parte do governo, principalmente o brasileiro, deve estar encabeçando esse tratado, mas mesmo assim ainda tem pressa em fechar o acordo até a metade do ano para finalmente finalizar esse acordo. Eles não colocam os pormenores do acordo, mas vou procurar entendê-lo e trazer para vocês um vídeo explicando sobre esse tratado, para deixar eles informados e o que há de acordo entre os blocos econômicos, que eles citam uma de suas críticas. Entre muitas outras críticas, argumentam que as pequenas e médias empresas locais serão enfraquecidas e terão que competir em pé de igualdade com as grandes multinacionais europeias. Então, a maior defesa é que as empresas brasileiras não estão prontas para enfrentar as empresas europeias em pé de igualdade, sendo assim desfavorável para eles essa abertura comercial entre os blocos econômicos. Talvez possa ser um pouco de imaturidade e não conseguir olhar de forma mais sistêmica como será feito isso, que na verdade poderá, depois de fazermos uma análise mais aprofundada, favorecer a todos, desde que o Estado não atrapalhe tanto as empresas e as pessoas. E a União Europeia está cansada da desinformação que está acontecendo por este período e vai se posicionar para enfrentar essa desinformação, para salvar as pessoas incapacitadas, incompetentes que não conseguem compreender o que está acontecendo no mundo. A União Europeia cria centro para combater ameaças provenientes da desinformação. E o tema desinformação está em alta por causa do evento que ocorre no leste europeu, e eles estão usando isso como base para poder criar esse comitê e fazer essa averiguação das informações que correm por aí. Os regimes autoritários tentam criar desinformação e manipulá-la. Criamos instrumentos para detectar e revelar esta manipulação, mas não é o suficiente e precisamos ir mais longe. Nada mais é que puramente controle das informações, porque qual será o critério, como será feito, quem analisará essas informações para decidir o que é verdade ou não. Isso é muito perigoso, porque será entregado a um grupo bem seleto de pessoas a capacidade de definir o que é verdade e o que pode ser veiculado. E ainda querem ir mais longe. Desde o início da guerra da Ucrânia, que o Kremlin abandonou por completo os fatos e mobilizou todos os instrumentos para propagar a desinformação e fazer uma distorção sistemática da realidade para desviar as atenções da sua invasão. Aqui eles estão se embasando no conflito que há para justificar a averiguação e controle das informações, porque dizem que a Rússia está distorcendo as informações para favorecer, que não é muita novidade um governante ou o governo distorcer fatos para defender sua posição. Não é exclusividade da Rússia. E também para desviar a atenção das pessoas do que é importante. Por isso, quero anunciar que vamos criar um centro de recolha de informação, recolha de ameaças provenientes da desinformação e a manipulação da informação, anunciou o chefe da diplomacia europeia. Então esse responsável disse como será feito, disse que vão recolher
avaliar a desinformação e a manipulação dos fatos. E voltamos àquele ponto, que é algo extremamente perigoso, porque quem fará essas análises? E ele continua anunciando os propósitos. Vai ter o propósito de agregar as causas, os incidentes e ameaças e partilhar conhecimento e experiências entre os Estados-membros da União Europeia e não só, não é apenas na União Europeia, é também em África, na América Latina e na Ásia. O plano desse comitê é bem ambicioso, porque além de, entre aspas, proteger os cidadãos europeus da desinformação e manipulação, que somente é feita pela Rússia, também levar a informação adequada aos outros continentes, como América Latina, África e Ásia, para deixá-los informados com os fatos. E continua a defender a ideia. A delegação da União Europeia em vários pontos do planeta vão ter especialistas em desinformação para ajudar as equipes no terreno e os governos locais a combater este flagelo. Na verdade, não estão escondendo o que eles querem fazer. Eles querem controlar praticamente todas as informações. Vão ser expostas pelo mundo, porque vão ter especialistas em cada parte do planeta ou em cada país para tratar dessas falsas informações e levar a verdadeira informação, porque esses paladinos da verdade que lutam pelo bem de toda a humanidade e principalmente dos mais necessitados e vulneráveis têm que salvar a todos nós da ameaça da desinformação. Estamos num momento muito complicado, principalmente de desestabilização econômica, que traz muito medo e incerteza aos agentes econômicos. Não sei, mas percebo que aproveita o momento para aumentar o seu controle pelo mundo, mas é só uma opinião. Diz aí o que você acha. Você que acompanha a Europa News vai entender muito bem do que eu vou falar sobre este evento da União Europeia em relação ao petróleo russo. Vou deixar linkar para você ver depois o vídeo, e já tinha falado sobre isso. E agora começa a prática da sanção, do novo pacote de sanção da União Europeia à Rússia, porque fevereiro chegou. A União Europeia está pronta para viver sem diesel russo. E o ponto-chave, que agora que a sanção vai ser posta em vigor, como a União Europeia se arranjará para conseguir abastecer os seus reservatórios de diesel para manter sua economia ativa. Depende em grande parte do sucesso dos países europeus em encontrar fornecedores alternativos para ajudar a preencher o rombo causado pela proibição e da eficácia de Moscou em encontrar novos mercados para seu combustível rejeitado pela União Europeia. Então parece que as ações da União Europeia não surtiram tanto efeito, porque mesmo eles sendo um dos maiores consumidores e tentar bloquear para prejudicar a Rússia, porque grande parte da sua exportação é dessa commodity, mas a Rússia encontrou outros interessados em comprar o seu petróleo, mesmo que tenha que diminuir o preço para conseguir evacuar sua produção. E aqui eles apontam alguns dos problemas que podem acontecer na União Europeia. Caso contrário, a sanção pode levar a grandes transtornos em setores dependentes do diesel, como o transporte e a agricultura, com o aumento do preço do combustível prejudicando ainda mais o combate à inflação. Este é um ponto crucial, porque se não atingir as expectativas da União Europeia, como sempre, a população irá sofrer as consequências, porque pode haver desabastecimento de diesel, afetando os setores essenciais como transporte e agricultura, e aumentar ainda mais a inflação, que já está em níveis altíssimos, com o Banco Central pressionando para controlar a inflação, e podemos ter uma reviravolta e piorar ainda mais o cenário. No curto prazo, os preços do diesel podem subir ainda mais para refletir um aumento nos custos de transporte, já que os suprimentos agora precisam vir de regiões mais distantes, custos de produção mais altos em países como os Estados Unidos e aumento do prêmio de risco. Como entrou em vigor agora, provavelmente pode ter um grande impacto na economia por desarranjá-la, aumentando os custos de transporte, que é essencial para a economia, e como a commodity tem que vir mais de longe, aumentará o custo para adquiri-la, que podem ter custos de produção mais altos e aumentar o prêmio pelo risco. O veto deixa a União Europeia com um rombo de cerca de 600 mil barris de diesel e derivados de petróleo relacionados por dia, uma lacuna que o bloco pretende preencher com mais importações do Oriente Médio, da Ásia e dos Estados Unidos. Podemos ver a dependência da União Europeia do petróleo russo de 600 mil barris por dia, e tem que dar um jeito a este problema, porque se não resolver, terá um problema ainda mais grave econômico no bloco europeu. Os possíveis parceiros serão o Oriente Médio, que já houve negociações para conseguir importar a commodity, da Ásia e, muito engraçado, dos Estados Unidos. Novamente, os Estados Unidos se dando muito bem com conflitos. Tal dependência só deve aumentar com a alta da produção de grandes refinarias, como a de Al-Zour, no Kuwait, e a da Jazan, na Arábia Saudita.
Então podemos dizer que a dependência do Oriente Médio será grande e principalmente da refinação do produto para o uso. Agora chegamos num ponto que ficará um pouco polêmico e até confuso, porque vocês verão que não fará muito sentido. A China e a Índia, que emergiram como os maiores compradores de petróleo bruto da Rússia nos últimos 12 meses, podem desempenhar um papel importante na ampliação dos estoques de diesel da União Europeia. O diesel é produzido a partir do refino do petróleo bruto. Aqui começa uma grande polêmica, porque se a União Europeia tem interesse de comprar produtos refinados da Índia e da China, só que quem é o fornecedor desses dois países é a Rússia, não faz muito sentido o que estão fazendo, porque não compram diretamente, mas os seus fornecedores compram do seu rival que eles querem atrapalhar e dificultar, né, a sua economia. As exportações de diesel da Índia para a Europa dispararam desde a invasão da Ucrânia, como as refinarias aproveitando os baixos custos de matéria-prima com o petróleo bruto russo vendido com grandes descontos e os elevados preços do diesel. Aqui novamente fala sobre esse assunto polêmico e confuso, que a União Europeia vem comprando muito da Índia e ainda está se beneficiando muito porque consegue ter um grande consumidor e consegue comprar o produto, o petróleo bruto, mais barato da Rússia por não conseguir escoar a sua produção. E aqui volta a afirmar esse fluxo de petróleo bruto, no qual é muito estranho como está sendo feito, mas é o que está sendo dito. A Rússia tem conseguido manter seu petróleo bruto fluindo, em grande parte com o apoio da Índia e da China, que compram o petróleo rejeitado pelos tradicionais compradores europeus com grandes descontos. Então, novamente, mais afirmação do que está ocorrendo, que só mudou o caminho que está sendo feito do petróleo russo e evidenciando os países que estão se dando muito bem com isso, que é os Estados Unidos, a China e a Índia, por causa do abastecimento e do reservatório europeu estão diminuindo e dificuldade de conseguir reabastecer. E um player do mercado se manifesta e põe a sua posição, que é: espera que uma grande parte do diesel russo vá para a Turquia e depois seja exportado para a Europa como, entre aspas, diesel turco. Nos últimos meses, o país registrou um grande aumento nas importações de diesel da Rússia. Aqui também estão colocando que também tem um player se aproveitando muito do petróleo russo barato, que é a Turquia, fazendo seu refino e exportando para a União Europeia. Não entendo qual é o objetivo, se de fato está assim. Quem eles querem enganar, porque não faz a menor diferença de como estão fazendo, porque continuam comprando da Rússia, mesmo que indiretamente ainda há o consumo e o fluxo de dinheiro para a Rússia, mostrando que suas ações não serão efetivas e provavelmente seu discurso é muito hipócrita, porque diz fazer algo, mas na realidade não o faz. Como eu disse para vocês, é muito polêmico o que está acontecendo nesse momento. Esse Europa News veio para informar a você do que está acontecendo. Vou deixar na descrição todos os links dessas reportagens que eu mencionei aqui. Não esqueça de ver os vídeos que eu vou deixar linkado para você ficar a par. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo para apoiar esse projeto e nos incentivar a continuar a trazer conteúdo para vocês, tanto sobre informações de economia e política da União Europeia, como também sobre investimentos no mercado europeu. E assim nós vamos continuar a dominar o mundo.